Salve, salve, queridos amigos, eu de volta. Vamos trabalhar agora a questão da autorização de saída. Esta autorização de saída, ela se bifurca em duas modalidades. A chamada permissão de saída e a saída temporária. Muito bem, um seguinte detalhe. A permissão de saída, ela é um benefício concedido ao apenado que está cumprindo regime de cumprimento de pena, normalmente o regime fechado e o regime semiaberto. Esta permissão de saída ela é conferida pelo diretor do estabelecimento penitenciário, de tal forma que vai conferir ao apenado a permissão dele sair do estabelecimento prisional, mas escoltado. Então, quais são as hipóteses trazidas pela lei? Ele vai fazer uma visita ao familiar que está em estado grave, em doença grave, ou que ele tenha morrido. Este familiar, a lei de execução penal diz quem é: cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. É a nossa regra do SECAD, que se aplica aqui na mesma situação. Ou para tratamento médico. Então é autorizada a permissão de saída, mas sempre escoltado. Estamos bem em relação a isso? A saída temporária ela é diferente. Aqui eu posso dizer que é propriamente um benefício concedido ao apenado. Para o apenado ter direito à saída temporária, ele tem que estar no regime semiaberto. No regime semiaberto. Então, para ele ir para o semiaberto, ele tem que cumprir 1/6 da pena, se ele for primário, e 1/4 da pena, se ele for reincidente. Estamos bem em relação a isso? Tranquilo, não é verdade? Antigamente nós tínhamos a seguinte ideia. Antigamente todo mundo progredia com 1/6, né? E cuidado ainda para os fatos que não foram praticados sob a égide do pacote anticrime, a progressão de regime é 1/6. Você já viu isso comigo, você já aprendeu. Então o que acontecia? Era tipo assim, ele tinha que entrar no regime semiaberto, cumprir 1/6 para poder ter direito a esse benefício da saída temporária. Mas quando ele cumpria 1/6, ele quase que ia, ele vai para o regime aberto. Então cuidado, olha que loucura. O STJ, então, ele pacificou e chegou com a seguinte ideia. Não, só basta ele cumprir lá 1/6 no regime fechado. E assim, quando ele ingressar no regime semiaberto, ele já tem direito à saída temporária. Esse era o antigo entendimento. Cuidado com isso, porque nós temos hoje percentuais novos, tá? Percentuais novos de progressão de regime e agora essa ideia agora de 1/6 de progressão da pena. Vamos ver como é que o STJ vai pensar em relação a isso. Estamos bem, né? Então, tranquilo. Então, o que acontece? São saídas temporárias. Então, o apenado ele tem direito de sair pelo período de 7 dias, né? 1 mais 4 vezes, 5 vezes durante um ano, segundo o artigo 122 do Código Penal. Para quê? Para poder visitar a família, para poder fazer um curso profissionalizante, cursar ensino médio, cursar qualquer outra atividade que implique em sua ressocialização. Isso é possível, tá? Então cuidado. Para visitar a família, 7 dias. Depois ele tem que regressar ao estabelecimento prisional. Agora, se for para poder estudar, o período de tempo aqui vai ser o necessário ao cumprimento de suas atividades. Estamos bem, né? Tranquilo. Olha, cuidado com o seguinte detalhe também. Não exige escolta para isso, tá? Não exige escolta. E a saída temporária deve ser por meio de autorização judicial. Cuidado. Permissão de saída quem autoriza é o diretor do presídio e é mediante escolta. Aqui na saída temporária, quem autoriza é o juiz das execuções penais e não tem escolta. Agora, novidade do pacote anticrime foi que ele pode sair sem escolta, mas isso não vai impedir o uso
do monitoramento eletrônico. Cuidado com isso, ó. Parágrafo 1º do artigo 122, tá? A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz das execuções penais. Tudo bem, né? Tranquilo isso. Agora, cuidado. Eu falei que o apenado pode sair 5 vezes durante um ano, pelo período de até 7 dias. Então, ó, primeira vez, 7 dias. Segunda vez, 7 dias. Terceira vez, 7 dias. Quarta vez, 7 dias. 5 vezes 7 dias. Como é que diz a redação? Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância nos seguintes termos. Por aí vai. Aí ele tem um artigo que diz assim. Se nós olharmos aqui o artigo 124, ele diz assim: a autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovado por mais 4 vezes. Então, 1 mais 4, 5 vezes. Então, 7 dias aqui, 7 dias aqui, 7 dias aqui, 7 dias aqui. Só que entre uma saída temporária e outra, tem que ter um intervalo de 45 dias. Normalmente, se confere essas saídas temporárias, Dia das Mães, aniversário do apenado, né? Dependência, Natal, ó, que as pessoas chamam assim induto natalino, a saída temporária, mas não é induto natalino não, viu? Induto é uma coisa. Existe um induto, que é um induto coletivo, e um induto individual, que é a graça. Tá? Conferida pelo presidente da República, que não tem nada a ver, isso aqui é uma disposição que é conferida pelo juiz das execuções penais. Então não vai chamar mais induto natalino, tá? Tecnicamente é saída temporária. E ó, entre essa e essa, 45, 7 dias aqui, 7 dias, 7 dias, 7 dias, 7 dias. Muito bem, o que é que eu quero falar? Olha o que o STJ decidiu. Vai que o apenado cumpra só 2 dias aqui, essa primeira vez. Mas poderia ter cumprido 7. Ele cumpriu mais só 5 aqui. Poderia ter cumprido 7. Aquele cumpriu 5 dias, aquele cumpriu só 2 dias, e aquele só gozou, na verdade, melhor essa palavra gozar, ele gozou só de 2 dias. 2 dias apenas. Então sobrou algum tempo aqui, né? Ele poderia ter ficado 7. Contou 6 aqui, 2, 3 e por aí vai no meu exemplo. Vamos dizer que no saldo de dias ele já fez 5, com intervalo já de 45 dias entre um e o outro. E sobrou, vamos dizer que sobrou mais 7 dias para ele, vai. 7 dias, teve um salto de 7 dias. Será que ele pode ter direito a sair mais uma vez? Para poder ele gozar desses 7 dias que ficou de saldo? Pode fazer isso? Segundo o STJ, pode. Tá? Então, não, se sobrou dias aqui, então era 7 dias, ó. 3 vezes 7 vezes 5, 35. Vamos dizer que ele só gozou 28 dias. Se sobrar 7 dias, ele pode mais uma vez. Tá? Até cumprir o limite de 35. Até cumprir o limite de 35. Estamos bem em relação a isso? Tranquilo, né, professor? Tranquilo. Saída temporária, cuidado. Outro detalhe aqui do pacote anticrime. Se o indivíduo ele cometeu crime envolvendo crime hediondo, o equiparado hediondo, com resultado morte, a saída temporária é proibida. Sim, proibida. Ó, olha só a disposição do pacote anticrime. Tá aqui, ó. Artigo 122, parágrafo 2º. Não terá direito à saída temporária, a que se refere o caput deste artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Aqui um detalhe, cuidado. Não é crime hediondo ou equiparado a hediondo, não. Cuidado até com o que eu falei agora há pouco. Não é crime hediondo e equiparado. É crime hediondo com resultado morte.
proibida saída temporária, tá? É proibida a saída temporária. Eles vão colocar na tua prova crime hediondo ou equiparado a hediondo. Proibida a saída temporária. Falso. Falso. Falso porque a saída temporária é só proibida para quem cometeu crime hediondo com resultado morte. Apenas. Dependentemente de ser primário ou de ser reincidente. Estamos bem em relação a isso, né? Tranquilo. Ó, cuidado com essas coisas, tá? Saída temporária, ela é muito cobrada em prova. Permissão de saída, cobrada demais nas provas de concurso. O AP, a lei de execução penal também é muito explorada no Ministério Público, prova para magistratura, tá? Então cuidado com isso aqui. Estas são as disposições que eu queria trabalhar com vocês em sala de aula e que agora é por meio online. Então espero que vocês tenham aprendido bem essa parte, meus amigos. Deus seja louvado.